Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha em Josué capítulo 14. Olá, é um capítulo muito interessante que marca um momento crucial, né? A distribuição da terra de Canaã. Exato, Israel está recebendo a herança prometida. E quem está no comando dessa divisão são Eleazar, o sacerdote, Josué, claro, e os líderes das tribos. E o método principal para decidir quem ficava com qual pedaço de terra, bom, foi o sorteio. Isso. Conforme Moisés já tinha instruído, né? Para 9 tribos e meia. Mas com aquelas exceções importantes. Os levitas, por exemplo, não entraram na divisão de terras. Não, eles receberam cidades pastagens. Era um arranjo diferente para eles. E também os filhos de José, né? Que foram contados como 2 tribos, Manassés e Efraim. Exatamente. Tudo seguindo, assim, as ordens que Moisés tinha dado lá atrás. Mas aí o capítulo ganha um foco especial, né? Entra em cena Calebe. Ah, Calebe, filho de Jefoné, uma figura central aqui. Sim, ele se aproxima de Josué lá em Gilgal. E a conversa é marcante. Ele lembra daquela missão dos espias muitos anos antes. Fazia tempo, hein? Ele tinha 40 anos na época. Isso. E ele contrasta o relatório dele, que foi baseado na confiança em Deus, com o dos outros espias. Aqueles que, bom, botaram medo no povo todo. É verdade. E ele usa uma frase que é, assim, o resumo da vida dele, praticamente. Qual? Aquela sobre seguir a Deus. É essa mesma. Segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Isso é muito poderoso. É mesmo. E o que significa esse seguir de todo o coração na prática? Olha, não é só ser leal, sabe? É uma entrega completa. Uma confiança que não vacila, mesmo quando todo mundo ao redor está apavorado ou desacreditado. Uma fidelidade radical, então. Exato. E foi por causa dessa fidelidade que Moisés fez uma promessa específica para ele. A promessa da terra que ele pisou, né? Que seria a herança dele e dos descendentes. Isso. E pensa bem, passaram-se 45 anos. 45 anos peregrinando no deserto. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. E ele manteve essa fé, essa convicção. Uma perseverança incrível. E essa perseverança parece que conservou até a força física dele, né? Aos 85 anos. Impressionante, né? É. O que ele fala para Josué. É demais. Ele diz, olha, eu ainda tô tão forte hoje como eu estava naquele dia que Moisés me enviou. Tenho o mesmo vigor para a guerra agora. Uma vitalidade de impressionar. E com essa força toda, o que ele pede? Não é um cantinho tranquilo. Não mesmo. Ele pede justamente a região montanhosa, Hebrom. O lugar que Deus tinha prometido para ele, mesmo sabendo dos desafios, né? Os anaquins, as cidades fortificadas. Ele sabia exatamente o que estava pedindo. Ele menciona os gigantes, as fortalezas, mas a confiança dele não está na própria força. Tá na promessa de Deus, né? E isso, ele fala algo como, talvez o Senhor esteja comigo, e eu vou expulsar essa gente como ele prometeu. Ele está contando com a ajuda divina. Isso mostra bem o que é seguir de todo o coração. Não é não ver o perigo, mas confiar que Deus é maior que o perigo. Perfeito. E Josué reconhece isso. Ele abençoa Calebe e confirma, Hebrom é sua. O texto até faz questão de repetir o motivo, né? Hebrom se tornou de Calebe porque seguiu o Senhor, o Deus de Israel, de todo o coração. Repete para não deixar dúvida. É a causa e o efeito ali claros. E tem aquele detalhe do nome antigo de Hebrom, Kiriat Arba. Sim, cidade de Arba. E Arba era um maior homem entre os anaquins. Ou seja, Calebe pediu e conquistou justamente a fortaleza do maior representante daqueles gigantes que tanto assustaram os outros espias. Que coisa, hein? É um símbolo muito forte, né? A fé conquistando o símbolo do medo. E tem mais uma coisa no final do capítulo que eu acho bem significativa. O quê? A frase final, então a terra teve descanso da guerra. Ah, sim. Parece conectar a história pessoal de Calebe com algo maior. Exato. É como se a fidelidade individual dele sendo recompensada contribuísse para a paz coletiva. Resolver essa promessa pendente de 45 anos ajudou a terra a encontrar descanso. Faz sentido. A fé de um indivíduo reverberando na nação. Então, resumindo, Josué 14 nos mostra Calebe como esse modelo de fé que persevera. 45 anos, gigantes, fortalezas, nada abalou a confiança dele na promessa e ele recebeu o que foi prometido. Exatamente. Uma história de fidelidade recompensada. E deixa a gente pensando, né? Pensando no que é? Nesse contraste.
A fé inabalável de Caleb, que via a vitória onde os outros só viam derrota, versus o medo que paralisou demais. É verdade. O que isso pode nos ensinar sobre como a nossa perspectiva, a nossa confiança, impacta a forma como a gente enfrenta os obstáculos e busca alcançar aquilo que acredita ser uma promessa para nós.